ao nosso último bloco. Estamos falando de nutrição física, psicológica, emocional. E eu tenho aqui uma mensagem do Hugo Miyazaki, né? Um grande Hugo, um grande abraço para você, meu querido. O Hugo faz a seguinte pergunta. A criança, quando chora, a mãe dá comida para ela. Né? Sempre bebezinho, né? Bebezinho chorou, dá peito, dá comida, dá sopinha. Mas nem sempre a criança chora porque está com fome. Então veja, se desde criança nós somos educados a achar que toda dor se resolve com comida, como é que fica isso na fase adulta, minha querida? Foi ótima a pergunta aí do telespectador. Porque é exatamente isso que acontece. Muitas vezes, não só o bebê, como na primeira infância, as mães tendem a achar chorou é fome. E aí já de imediato fornecem o peito ou o leite materno. E aí a criança associa aquele momento negativo com uma dor ou com algum tipo de desconforto. Ah, então eu vou comer. E aí ela preserva esse comportamento, essa âncora, na verdade na PNL a gente fala até de âncora, que é fazer uma associação com algum sentimento ou emoção, por exemplo, aquele perfume que lembra alguém. Só que aí, no caso, a criança vai estar associando aquele movimento ruim, então eu vou ganhar o leite, ou então eu vou comer. E aí tornam-se adultos que na primeira tristesia associa com o quê? Com doce. Tô triste, e aí se tornam até vítimas, né? Programação, né? Ela foi programada para isso, né? Isso, por isso que eu falei na âncora, porque é uma programação, né? Na PNL nós chamamos de âncora, quando a gente associa, no caso ali a criança vai associar estar com algum desconforto com o ato de comer, no ato de mamar. Então ela vai, e aí na forma adulta, como é que ela se reorganiza? Vou querer um doce quando eu estiver triste. E aí, na verdade, não deixa de ser uma vítima, né? Porque, se eu tô triste, ao invés de procurar soluções, não, eu vou me abrir uma caixa de bombom. E aí isso acaba se tornando realmente um grande vício, né? Então, cada dor que ela vai sofrendo, ela vai procurando trazer o doce, porque o doce realmente gera uma sensação interna de bem-estar, e essa sensação de bem-estar faz com que ela cada vez mais queira mais doce, mais doce, mais doce. Agora, aí a gente pensa sempre assim, isso não vai me fazer efeito, é só um chocolate. É só um pouquinho, Mas isso no dia a dia, o que esses doces podem fazer na estrutura fisiológica dessa pessoa? Então, esse comportamento assim de associar, né, o doce, afogar a tristeza nos doces, então a longo prazo, o que pode gerar? Uma diabetes, uma obesidade, ou o que a gente chama hoje, modernamente, como diabesidade, é um novo conceito de diabetes causada por um fator primário que é a obesidade. Então, o paciente, a pessoa, geralmente as mulheres, né, que são culpadas aí por gostar mais de doce, acabam então usando o doce para essa fuga emocional, mas o que eu sugiro é que vocês percebam que isso é um falso mimo. Percebe que é um prazer que dura segundos. Será que compensa eu sentir uma tristeza e comer um bombom que vai durar ali quantos segundos para comer um bombom? A longo prazo, qual a repercussão isso na sua glicose? Qual a repercussão isso na insulina, na absorção da glicose? Então, pensar a longo prazo, né? Quais são os benefícios e os malefícios que você vai ter. É tentar resolver, né? Tá com algum problema, meu querido? O seu bombom não vai resolver. Ele vai, né? Ele vai encobrir um problema. Procura o Rildo, procura o Túlio, procura alguém para você fazer, né, um acompanhamento, tá certo? Isso, e a gente fala muito isso assim, nutrição comportamental. Aprender a lidar com as emoções, né? Não usando como escape o alimento, principalmente o doce. Olha só. Agora tem que só um efeito nessa história toda, né? E ela falou uma coisa bem legal aqui. Por exemplo, um doce que você come, leva quanto tempo para ser digerido na sua boca? Para ter essa sensação. É uma sensação. 28 segundos. Acho que é menos, né? Mas tudo bem, 28 segundos. É porque tem muita gente que não mastiga, só engole. Agora, você imagina o efeito disso a longo prazo? Agora, e o efeito disso? Quando você resolver cuidar do seu corpo, como é que é queimar essa gordura que está dentro do seu corpo? Quanto tempo isso pode levar para uma pessoa? Então, e existe uma analogia que algumas pessoas fazem do vício em relação ao açúcar ser comparado a um vício de drogas
ilícitas, como cocaína, heroína, que as pessoas precisam de doses mais elevadas para sentirem a mesma sensação. Então, a longo prazo, qual que é o benefício assim, e a que ponto que vai chegar essa ingesta de açúcar para ter o mesmo efeito? E você como, vamos dizer, você é especialista nessa área, o que a pessoa precisa fazer? O que você como nutricionista, você pegando uma pessoa desse tipo, o que você poderia dizer para os internautas? Se você tem esse perfil, o que seria necessário fazer? Então, como coach, NutriCoach, né, que eu associo o coach com a nutrição, eu gosto também de não só ficar anotando quais são os alimentos que o paciente tem hábito, mas eu faço uma tabelinha assim. Então, eu sugiro para você fazer o quê? Faça uma tabelinha assim. O que eu comi hoje? Qual horário? E aí, ao lado, eu sempre coloco uma coluna assim, sentimentos e emoções. Então, você vai perceber quais as emoções que você estava sentindo quando ingeriu aquele alimento. Então, para quê? Para você conseguir ter consciência se você está comendo porque realmente existe uma fome fisiológica ou se você está comendo por uma fome emocional. E aí, no caso, se for uma fome emocional, então eu sugiro usar um bloco de anotações. Então, o paciente vai fazendo essas anotações para ir se autoconhecendo, se autorresponsabilizando. E aí, o que eu estava dizendo no começo do bloco? É perceber quais são essas emoções e aprender a digerir bem essas emoções. Então, aprender a lidar com essas emoções, porque sem dúvida nenhuma o alimento não vai ser a solução para essas emoções negativas, para solucionar esses sentimentos e emoções negativas. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui para a Gisele, lá do curso de Quiampô, que está um pouquinho ausente, né, Gisele? Mas fica atenta, minha querida, tem mais informações ainda a ser repassado para todos vocês. Eu queria aproveitar e mandar também um abraço para a Monara, ela está lá no Maranhão assistindo a gente, um grande abraço, Monara. Para a Nádia também, Nádia, um prazer ter você aqui assistindo a gente. E para a Leide Costa, tá? A Leide está lá, é uma enfermeira, está lá no intervalo, aproveitando para assistir a gente aqui também. Ah, tá certo. Okay. Ela falou que era muito importante, ela que é da área de enfermagem, né? Então para ela o tema é muito importante. Muito obrigado, Leide. Então, nossa, o tempo está voando, né? A gente está... eu queria saber o seguinte, então, com isso, se você montar essa tabela que você acabou de falar, então a pessoa começa a ter consciência do material que ela está utilizando, se aquele alimento que ela está comendo, ela tem uma relação com o seu lado emocional ou não. Então, beleza, ela descobriu isso, o alimento, tá? Aquele alimento eu estou comendo em função do meu estado emocional. Mas aí eu te pergunto, né? No período, as pessoas, principalmente as mulheres, tem aquele período de TPM, tensão pré-menstrual. Como é que é isso? Né? Isso elas comem por impulso? Comem por nervosismo? Como é que funciona isso? Você tem uma noção disso? Então, é verdade. A TPM, ela varia muito de acordo com a mulher. E realmente, sem sombra de dúvidas, no período pré-menstrual, existe uma tendência maior de comer doce, de ter apetite por doce. E isso aí, né, querendo tirar a culpa das mulheres, não, porque é fisiológico, é uma questão hormonal. Né? Então, quando uma mulher sente muita vontade por doce, principalmente na TPM, a primeira coisa que eu sugiro é fazer exames hormonais, exames bioquímicos, para ver se os hormônios estão adequados, estão equilibrados. Né? Uma segunda questão, que também existem alguns nutrientes, por exemplo, o óleo de prímula, né? Não sei se você conhece o óleo de prímula, ele ajuda muito a reduzir a TPM e a compulsão por doce. Outro... óleo de prímula. Gente do céu, anota esse trem aí, pelo amor de Deus. Diminui a TPM? Diminui a TPM e diminui... Vou dar de presente isso agora. Pode dar de presente para as mulheres que você conhece. E é baratinho, é um fitoterápico. Então, quem tem receio aí de usar a medicação alopática pode se beneficiar bastante do óleo de prímula. Não tem efeitos colaterais. Não tem efeito colateral e principalmente também o cromo. Então, uma sugestão que eu dou para as mulheres que têm muita compulsão por doce na TPM é verificar sua taxa de cromo. Provavelmente o cromo vai estar abaixo. Então, a gente usa muito a suplementação de cromo na forma de picolinato de cromo, para suprir e reduz a compulsão por doce. Tá então ela vai ter que procurar quem? Um médico? Tem que procurar onde nutricionista? Caminho? Qual o caminho? Ensina o caminho para ela. Procura você? Eu vou puxar a sardinha para nutrição, porque assim
A TPM tem essas repercussões por conta de carências nutricionais, como eu citei, e a deficiência de cromo pode ser um desses indícios, mas é claro, em relação aos hormônios femininos, a paciente pode procurar um ginecologista, que seria o mais indicado para ver a questão hormonal, né, os hormônios femininos, e o nutricionista para verificar as vitaminas e minerais se eles estão adequados. Então, assim, essa busca por doce essa busca por doce, minha querida, é natural, então? É natural, nós estamos perdoadas. Então, isso explica um amigo meu que ele diz o seguinte: a mulher dele tem TPM e é do nível quase letal. No modo hard. É o modo hard, é o terceiro nível. Ele fala assim, em épocas que ela está de TPM, ele fica de longe jogando bombom para ela. Até não chega nem perto, até acalmar ela. Então é isso mesmo. Isso. Então, ao invés dele jogar os bombons, ele vai pedir para ela fazer os exames bioquímicos, os exames hormonais e ver as taxas, os minerais, principalmente o cromo. E assim, você sabe que até no Código de Processo Civil as mulheres têm uns atenuantes, né? No momento da TPM e no puerpério. É mesmo? Gente, olha que interessante, né? O fato é, óleo de prímula ajuda a diminuir a TPM? Ajuda. Mãe do céu, isso é uma benção. E tem outros também, né? Assim, outro que eu lembrei aqui agora, o triptofano, que é um aminoácido que ajuda a aumentar a serotonina. Então, muitas mulheres podem estar tendo vontade por doce, porque elas estão, na verdade, com pouca serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, que você pode aumentar, tanto aumentando o triptofano, que é um aminoácido, então a alimentação pode estar carente, né, em triptofano, ou também você tem que procurar uma atividade física aí que ajuda também a aumentar a serotonina. E aí vai ter menos vontade por doce. A Leide Costa fez uma pergunta aqui assim, né? Ela falou assim, eu tenho desejo de ingerir cafeína, né? Isso é normal? Cara, é interessante. Mas assim, eu nunca ouvi falar desejo pela cafeína. Pode ser pelo café, pelos alimentos ricos em cafeína, é isso? Provavelmente é. Então, pode ser que você esteja, normalmente, como é que é o nome? Leide Costa. Então, normalmente, Leide, quando nós temos algum desejo, alguma necessidade de algum alimento, normalmente a nossa alimentação intuitiva que está querendo nos dizer assim, ei, alguma coisa está carente em mim. Então, no caso de desejo por cafeína, normalmente você está se sentindo cansada, algo nesse sentido, precisando de mais energia, provavelmente seja esse o seu caso. Deixa eu só falar aqui, o doutor Antônio Carlos está mandando um grande abraço para a gente aqui, viu? Ele já esteve aqui, lembra do Antônio? Doutor Antônio bacana. Carlos. Saudades de você, meu querido. Ok, grande abraço para você, Antônio. Gente, mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. Como identificar a fome fisiológica e diferenciá-la da fome emocional? Agora o Túlio e nossa convidada, Daiane. Como que a gente pode distinguir? Porque fome você tem, essa fome sua, ela é realmente fisiológica ou não? Porque estudos dizem o seguinte, né? Vou recordar vocês aqui. Existe um estudo que provou que meninas entre 13 e 16 anos, ela confunde solidão com fome. Nesse mesmo período, meninos de 14 a 17 anos confundem dificuldades visuais com agressões. Ou seja, ele faz leitura errada de movimentos. Então tende a ser mais agressivo porque faz leitura errada. A menina faz uma leitura errada da sua solidão. Então confunde solidão com fome. Muita gente confunde sede com fome. A pessoa come, está comendo que nem uma desesperada, mas ela quer água. E ela vai conseguir água através dos alimentos. Né? A cada 10 quilos de alimento você vai conseguir um copo d'água. Então veja, o custo saiu muito alto. Mas responda para nós, a diferença entre fome emocional e fisiológica. Normalmente a fome fisiológica, você realmente sente uma sensação interna de... A primeira coisa que você vai sentir, o seu corpo vai te mostrar, é o seu metabolismo. Você começa a cair no seu metabolismo, você começa a abrir boca, bocejar. É como se o seu nível de glicose começasse a cair. Então você começa a ter um cansaço físico. É como se a chave da sua energia, que voltagem está 100%, ela começa a cair. E você vai ficando mais lento, mais sonolento, com mais desânimo, vontade de ficar quietinho, deitar e dormir. Isso é mais a fome fisiológica.
A fome comportamental não. Ela está sempre associada a uma emoção. E a Daiane falou ainda há pouco aí, ela falou isso, né? Se você for fazer uma tabela, quando você tiver vontade de comer, qual a emoção que está agregada a isso? Não é isso, Daiane? Isso. E outra coisa que eu chamo a atenção, como é que é o nome do nosso internauta? É o Hugo. Hugo, procura comer lentamente. Quando você come mais devagar, de forma mais pausada, você consegue perceber. Por exemplo, existe um mito que as pessoas brincam assim, não é um mito, mas é uma historinha, que quando você vai a um restaurante, você pede um prato de comida. Aí você está comendo bem rápido e pede outro prato. Pode perceber que muitas vezes quando demora a chegar o segundo prato, você nem quer mais. Então, normalmente, pelo fato de comer rapidamente, você não consegue perceber que já saciou, que já está satisfeito, acabou. Então, repara bem, se você comer primeiro pelo prato de salada, um exemplo. Muitas vezes você come devagar e pela salada, quando chega no prato propriamente dito, com arroz e feijão, você não quer mais. Então, dê essa chance para o seu metabolismo sentir aí se já as necessidades já foram supridas. Daiane, é o seguinte, já são 8h57, o tempo voou, entendeu? Nós já estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria que você falasse como é que as pessoas podem te encontrar, como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Se fosse possível isso, passar para os nossos internautas. Algum contato. Se você achar conveniente, né? Se você achar conveniente. Ou o seu e-mail, ou o seu telefone de contato, ou o telefone da clínica. Como é que as pessoas podem te achar? Tá, joia. Eu agradeço o convite desde já. E assim, vocês podem me encontrar no telefone da clínica, né? O 4101-2470. Peraí. Você está falando para o Brasil e para o mundo inteiro. Então é 61. 61 Brasília, né? O nosso DDD aqui é 61 4101-2470. Ou nas redes sociais, que eu sou idealizadora do projeto Nutrir com Amor, que é um projeto de nutrição infantil, né? Desde a gestação. Com amor, é isso? Nutrir com Amor. Se a gente procurar isso na internet, vai cair. Então vai estar assim, @Nutrir com Amor _ no Instagram, no Facebook é Nutrir com Amor, a fanpage, ou NutriCoach em Brasília para os casos dos adultos. Muito bacana, muito obrigado. Muito bacana. Gente, antes de encerrar, né, o Túlio vai encerrar aqui pra gente, mas eu tenho um recadinho para vocês. Estamos reiniciando cursos de Kenpo, de defesa psicológica. É um curso voltado para aprimoramento humano, autoconhecimento. O curso acontece aqui em Brasília, nas quintas-feiras à noite, 7h30, ou no sábado, 3 horas da tarde. Faça um contato nesse telefone e agende para você vir conhecer, né? Você vai assistir uma palestra gratuita, sem custo nenhum, para você conhecer o nosso trabalho. É um trabalho já que se realiza aqui em Brasília desde 2008 e que tem dado resultados muito, mas muito interessantes. Autoconhecimento e defesa psicológica. Tanto aqui em Brasília como no virtual. Acesse esse telefone que no caso é o meu. Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês. Nós nos veremos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Bom, gente, lembrando sempre, o programa Acalento está no YouTube, tá? Então esse programa, essa semana ele vai ser editado e a gente vai jogar ele no YouTube. Então se você gostou do programa, quer indicar para alguém, tá? Então entre lá, coloca Acalento com K, TVN Brasil. Lá no YouTube você vai encontrar a gente e vai ter toda essa programação, todos os nossos programas. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês.